Olá pessoal, eu sou a Adri e hoje daremos continuidade à leitura do livro Nunca Desista de Seus Sonhos, de Augusto Cury. Ele começou a desconfiar que vivemos em sociedades democráticas, mas somos frequentemente sujeitos ao cárcere da emoção, do mau humor, das posições com exigência, da tirania do estresse, da ditadura da estética, da paranoia do status social e da competição predatória. As pessoas vivem porque estão vivas, mas raramente questionam o que é vida, porque são tão ansiosas que nem sabem pelo que vale a pena lutar. Ele se perguntava: onde estão as pessoas cuja mente é um palco de tranquilidade? Onde estão as pessoas que contemplam o belo, que extraem prazer das pequenas coisas, que investem naquilo que o dinheiro não compra? Procurava-as no tecido social, mas não as encontrava. Anos depois, quando a C tornou-se um psiquiatra, passou a aplicar as técnicas e os conhecimentos que desenvolveu naquela época em seus pacientes. Seu primeiro paciente tinha uma grave e crônica síndrome do pânico associada à fobia social. Fazia 12 anos que não saía de casa, não conhecia as festas, não visitava amigos, era um prisioneiro dentro de si e fora de si. A C procurou compreender as causas psíquicas e sociais de seu conflito e pediu que ele fizesse a mesa redonda em seu íntimo e desenvolvesse a arte da crítica e da dúvida contra sua masmorra psíquica. O paciente resgatou a liderança do eu. Deixou de ser vítima de seus conflitos e passou a ser agente modificador da sua história. Em poucos meses, reeditou o filme do inconsciente, resolveu o pânico e a fobia social, encontrou o tesouro da psique, a liberdade interior. Experiências como essas levaram a C a entender que todo ser humano tem um potencial intelectual represado debaixo dos destroços das suas dificuldades, perdas, doenças psíquicas e ativismo profissional. Felizes os que os libertam. Pensando o pensamento, dando risada das próprias tolices. Após sair da crise depressiva, a C não cessou sua jornada interior. Continuou a pesquisar e procurar e descobrir como se transformam as emoções e analisar como se constrói o mundo das ideias. Era um grande atrevimento. Raramente os pensadores da psicologia entraram nessa seara do conhecimento. Freud, Jung, Skinner usaram o pensamento pronto para produzir a teoria sobre a personalidade. O jovem estudante de medicina desejava ir mais longe. Queria investigar o próprio processo de construção dos pensamentos. O resultado nunca ficou tão confuso. Todavia, paulatinamente compreendeu que cada pensamento, mesmo os que consideramos banais, era uma construção mais complexa do que a construção de um supercomputador. Ficava fascinado e perturbado quando analisava a forma como penetramos na memória com a rapidez de um relâmpago, um milésimo de segundos, e em meio a bilhões de opções resgatamos com extremo acerto os elementos que constroem as cadeias de pensamentos. Ele ficou convicto de que o Homo sapiens, seja ele um intelectual ou um mendigo, um rei ou um súdito, possui a mesma complexidade de funcionamento da mente. Essa compreensão mudou a vida de AC, o fez admirar cada ser humano. A ciência o fez amar a espécie humana. Admirava-se. Que loucura é pensar! Somos uma usina de pensamentos extremamente sofisticada, mas estamos tão atarefados em procurar sobreviver que não percebemos esse espetáculo. Pensar o pensamento se tornou para ele o que a pintura representava para Da Vinci, a poesia para Goethe e a matemática para Galileu. Embora ficasse mais confuso do que seguro nos primeiros anos, sua escalada científica levou-o a entender que cada ser humano é um mundo a ser explorado. Não existem diferenças no funcionamento da mente humana. Não existem brancos, negros ou amarelos no universo da inteligência. Qual a diferença entre judeus e árabes, americanos e franceses? Quais as diferenças entre psiquiatras e pacientes? Temos diferenças culturais na habilidade criativa, na capacidade de organizar as ideias, mas os fenômenos que constroem todas as diferenças são exatamente os mesmos. Amamos nos dividir, separar, discriminar,
mas temos o mesmo anfiteatro dos pensamentos. Essa compreensão mudou completamente a vida do jovem cientista. Nunca mais seria o mesmo. Entendeu que os mesmos engenheiros que constroem pensamentos na mente de um cientista também estão presentes numa criança com síndrome de Down. A diferença está apenas na reserva do córtex cerebral, no armazém dos dados utilizados. A C começou a investigar esses fenômenos universais e produzir assim ciência básica para a psicologia, psiquiatria, sociologia, ciências da educação. Ciência básica são os alicerces da própria ciência. Sem ela, o conhecimento não se expande com maturidade. A ciência básica na química são os átomos e as partículas atômicas. Para a biologia, são as células e as estruturas intracelulares. Na psicologia, nas demais ciências humanas, ciências básicas são os fenômenos que leem a memória, constroem os pensamentos, transformam a emoção e estruturam o eu. A C pesquisava essa área, uma área que representa a última fronteira da ciência, pois desvenda quem somos e o que somos. Em seu sonho, ele não desejava que sua teoria competisse com outras teorias, mas que pudesse produzir tijolos para unir, criticar e abrir avenidas de pesquisas para elas. Este era seu intrépido projeto. Para ele, as ciências humanas estavam fechadas em tribos, teorias e disputas irracionais. Ele questionava o papel da ciência que trouxe tantos avanços tecnológicos, mas não avanços no território da emoção. Queria expandir a ciência e humanizá-la. A ciência deveria servir à humanidade e não a humanidade servir à ciência. Fascinado com suas ideias, mas distraído. Muitos estudavam coração, pulmões na sua faculdade, mas ele estava interessado em investir na psique, o pequeno e infinito mundo que nos tece como espécie inteligente. Quando seus professores terminavam de dar uma aula prática junto ao leito dos pacientes com câncer, cirrose, enfisema pulmonar, seus colegas saíam, mas ele ficava. Queria conhecer a história, os medos, os recuos, os pensamentos e os sonhos de seus pacientes. Amava entrar no mundo deles. Entendeu que cada ser humano, até as pessoas mais complicadas, tinha uma história fascinante. Era capaz de observar horas e horas uma criança ou conversar prolongadamente com idosos. Você conhece o sonho e os medos das pessoas mais próximas? Muitos pais, filhos, professores, colegas de trabalho nunca conversaram sobre estes assuntos uns com os outros. Pouco a pouco, a C libertou sua criatividade e sua consciência crítica. Apesar de ter bons professores de psiquiatria, expandiu suas críticas a muitas ideias que eles ensinavam. Não concordava quando enfatizavam a alteração das substâncias químicas cerebrais, como a serotonina, na formação das doenças psíquicas. Para ele, a mente humana era mais complexa do que as neurociências viam. A mente era mais do que um computador cerebral. Compreendia que na base da depressão e da ansiedade existencial existiam fenômenos psíquicos que atuavam sutilmente e não apenas as substâncias psíquicas. Como estudava a construção dos pensamentos, percebia que o eu facilmente poderia se tornar ator coadjuvante no teatro da mente, incapaz de administrar os pensamentos perturbadores, as ideias fixas, os conflitos existenciais. Um eu frágil e submisso abria as portas para as doenças psíquicas. Registrava todas as suas descobertas. Os tempos tinham mudado. Na adolescência, detestava escrever. Agora, escrevia com prazer. Em qualquer lugar onde se encontrava, fazia anotações. No interior de um ônibus, nas ruas, nos corredores da faculdade, seus bolsos viviam cheios de papéis. Libertar o mundo das ideias tornou-se uma aventura. No final da faculdade, tinha diversos cadernos anotados. Por pensar tanto, era desconcentrado e distraído. Certo dia, que chovia muito, ao descer do ônibus, abriu seu guarda-chuva. Chegando no hospital da faculdade, percorreu os compridos corredores, cumprimentou as pessoas que olhavam para ele sorrindo. Ficou alegre por estar sendo observado. Depois de caminhar mais de 100 metros,
Entrou no elevador e, de repente, percebeu que estava com o guarda-chuva aberto. Olhou para as pessoas meio sem graça, mas não ficou constrangido. Aprendeu a dar risadas das suas tolices. Se não desse risadas, não sobreviveria, pois essas reações bizarras eram comuns. Ao rir de si mesmo, sua vida ganhou mais suavidade.